Imagine um grupo de jovens soldados, vindos de uma pequena nação distante, cercada por mar por todos os lados, que de repente se vê lançado em uma das guerras mais brutais da história, a Nova Zelândia, um país que muitos ainda hoje associam apenas a paisagens verdes e tranquilas. Foi palco de uma das mais dolorosas contribuições humanas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas essa parte da história quase nunca aparece nos livros, muito menos nos documentários que dominam a televisão. Quando pensamos no Pacífico, o que vem à mente são os marines norte-americanos, os porta-aviões, Pearl Harbor, ou a imagem cinematográfica da bandeira americana erguida em Iwo Jima. Porém, por trás dessa narrativa glamorizada, existiram outros combatentes, isolados, esquecidos e pouco lembrados. Os soldados da Nova Zelândia, eles não eram milhares aos milhões, como os exércitos dos Estados Unidos ou da União Soviética. Eram homens comuns, muitos vindos de fazendas, pequenas cidades e portos de pesca, que responderam ao chamado de guerra, não apenas por dever à sua pátria, mas porque viam o conflito como uma luta pela sobrevivência da civilização contra a ameaça japonesa. Após o ataque a Pearl Harbor, o medo era palpável. O Japão avançava velozmente pelo Pacífico, e a pequena Nova Zelândia parecia uma presa fácil, isolada no mapa. Foi nesse cenário que o governo decidiu enviar tropas para proteger ilhas estratégicas, muitas delas desconhecidas até então por grande parte da população. Eram pedaços de terra perdidos no oceano, mas que de repente se tornaram pontos vitais para deter a expansão do Império Japonês. E aqui está a parte que poucos conhecem. Esses homens foram lançados em territórios quase inóspitos, sem infraestrutura, sem estradas, com selvas densas, mosquitos que carregavam malária e um calor sufocante que corroía a resistência física. Além de enfrentar a natureza, eles tinham que lidar com um constante risco de um ataque japonês. O inimigo não apenas era numeroso e bem treinado, mas também implacável, preparado para lutar até a morte. Para os soldados neozelandeses, a sensação era de abandono. Muitas vezes recebiam equipamentos de segunda linha, armamentos defasados e suprimentos escassos. Enquanto isso, os grandes jornais do mundo davam pouca ou nenhuma atenção às suas batalhas. O sacrifício deles foi real, mas a memória foi apagada pelo tempo. Você já se perguntou por que alguns povos recebem estátuas, filmes e heróis consagrados, enquanto outros caem no esquecimento? Talvez seja porque as potências que escreveram a história preferiram focar nos seus próprios feitos, deixando de lado os aliados menores. O fato é que cada homem da Nova Zelândia que partiu para aquelas ilhas sabia que poderia nunca mais voltar. Muitos não voltaram. Outros retornaram apenas para encontrar silêncio, esquecimento e a indiferença de uma nação que seguiu em frente. E é justamente isso que torna essa história tão dolorosa. Não apenas a luta contra o inimigo, mas também a luta contra o apagamento da memória. Este vídeo é sobre eles, os heróis esquecidos das ilhas do Pacífico. Homens que viveram o inferno verde das selvas, que sentiram o gosto da derrota e o peso da solidão, mas que mesmo assim resistiram. Homens que hoje merecem ser lembrados, não como notas de rodapé da guerra, mas como parte fundamental da resistência contra o Japão. Prepare-se para conhecer um capítulo quase enterrado da Segunda Guerra Mundial, onde coragem e abandono caminharam lado a lado. E no final desta jornada, você vai entender por que a Nova Zelândia também tem sua marca de sangue, suor e lágrimas gravada no Pacífico. Menos mesmo que o mundo tenha escolhido esquecer, quando a guerra estourou em 1939, a Nova Zelândia não era mais do que um ponto minúsculo no mapa, com pouco mais de 1,5 milhão de habitantes. Ainda assim, esse país distante do mundo europeu reagiu imediatamente ao chamado de Londres. Afinal, a ligação com o Reino Unido era visceral, cultural, política e emocional. Para muitos neozelandeses, lutar pela Grã-Bretanha era lutar por si mesmos, pela sobrevivência de sua identidade. Assim, sem hesitar, a Nova Zelândia declarou guerra à Alemanha poucas horas depois do anúncio britânico. E isso não era apenas um gesto simbólico. Milhares de voluntários começaram a se alistar, prontos para atravessar oceanos em defesa de um conflito que parecia distante, mas que logo se mostraria mais próximo do que jamais imaginaram. Nos primeiros anos, a contribuição da Nova Zelândia foi concentrada na Europa e no norte da África. Seus soldados lutaram bravamente em batalhas como Creta, Grécia e El Alamein, conquistando respeito entre os aliados. Mas em 1941, tudo mudou. O ataque japonês a Pearl Harbor
e a queda de Singapura trouxeram a guerra para o quintal do Pacífico. De repente, a ameaça não vinha mais de longe. Ela estava a poucas milhas das ilhas do Pacífico Sul. O Japão avançava implacável, conquistando territórios com velocidade assustadora. As Filipinas caíram. Hong Kong foi esmagada. Malásia e Birmânia sucumbiram. Quem garantiria a segurança da Nova Zelândia se a maré japonesa chegasse mais perto? Foi nesse momento que a pequena nação se viu diante de uma escolha angustiante: manter seus soldados na Europa e no norte da África, ou a lodo da Grã-Bretanha, ou trazê-los de volta para defender a pátria. O dilema era político e estratégico. Winston Churchill pressionava para que os neozelandeses permanecessem no Mediterrâneo, sustentando o esforço britânico contra a Alemanha. Mas os Estados Unidos, agora também no conflito, viam o Pacífico como prioridade absoluta. O governo neozelandês, dividido, optou por uma solução intermediária: enviar tropas para regiões estratégicas do Pacífico, reforçar a defesa de ilhas como Fiji, Samoa e Tonga, e ao mesmo tempo manter parte de suas divisões na frente europeia. Assim nasceu a participação neozelandesa na Guerra do Pacífico. Não eram exércitos colossais, mas destacamentos que fariam toda a diferença em territórios que poderiam se tornar trampolins para a invasão japonesa. Milhares de jovens foram enviados para ilhas que muitos sequer sabiam pronunciar o nome. Para eles, parecia uma missão secundária, quase administrativa. Mas a realidade seria bem mais brutal. Esses homens se tornariam a primeira linha de defesa caso o Japão decidisse avançar para o sul. Eram os guardiões invisíveis de uma rota marítima vital, sustentando a segurança não apenas da Nova Zelândia, mas também da Austrália e até mesmo das forças americanas que operavam no Pacífico. Vale lembrar que o esforço de guerra da Nova Zelândia foi gigantesco em relação ao seu tamanho. Proportionalmente, o país enviou mais soldados, suprimentos e recursos do que muitas nações muito maiores. A agricultura foi mobilizada, as fábricas trabalharam incessantemente, e a vida civil se transformou completamente. Mulheres ocuparam postos de trabalho para substituir os homens enviados ao fronte, enquanto famílias inteiras viviam a angústia de não saber se seus filhos voltariam. Para uma nação tão pequena, cada morte era um golpe profundo, e ainda assim, o povo aceitava o sacrifício. Essa participação no Pacífico, entretanto, carregava uma sombra. Ela nunca foi celebrada com o mesmo destaque que as vitórias anglo-americanas. Enquanto os Estados Unidos erguiam monumentos a seus marines, e o Reino Unido narrava feitos gloriosos contra os nazistas, a Nova Zelândia via seus soldados serem engolidos pelo silêncio da história. Homens que vigiaram ilhas esquecidas, que dormiram em trincheiras cobertas de lama, que enfrentaram a febre, a fome e a solidão, raramente receberam o reconhecimento merecido. Mas foi graças a eles que a maré japonesa não avançou ainda mais, e que muitas posições cruciais puderam ser defendidas até a chegada do poderio americano. Essa é a contradição dolorosa da história. A Nova Zelândia lutou em todos os cantos do planeta, perdeu milhares de vidas, sustentou o peso de uma guerra que poderia tê-la destruído, e ainda assim, seus feitos foram minimizados, eclipsados por nações maiores. Os soldados que partiram acreditavam estar escrevendo uma página decisiva, mas ao retornarem, descobriram que sua pátria os lembrava apenas como números em um memorial discreto. E é por isso que hoje precisamos revisitar essas histórias, para resgatar do esquecimento aqueles que, mesmo vindos de um país pequeno, sustentaram a parte fundamental da luta contra o Japão no coração do Pacífico. Se a guerra já era cruel por si só, imagine trava lá, em um cenário que parecia feito para destruir qualquer ser humano. Essa foi a realidade dos soldados da Nova Zelândia no Pacífico. Ilhas tropicais que, à primeira vista, pareciam paraísos com palmeiras e praias de areia branca, mas que na prática se transformaram em infernos de calor sufocante, lama interminável e doenças invisíveis. Para esses homens, cada dia era um duelo não apenas contra o inimigo japonês, mas contra a própria natureza. E muitas vezes a natureza se mostrava ainda mais implacável. A vida nessas ilhas começava com o peso do clima. O calor úmido fazia o ar parecer uma parede que esmagava os pulmões. A transpiração era constante, empapando uniformes que nunca secavam completamente. Junto com o suor vinha o mau cheiro e a sensação permanente de desconforto. À noite, a situação não melhorava. Os mosquitos se tornavam uma praga, transmitindo malária e outras doenças tropicais que derrubavam mais soldados do que as balas inimigas. Muitos homens passavam semanas febris,
delirando em meio à selva, sem hospitais adequados ou remédios suficientes. A guerra no Pacífico era tanto uma guerra contra os japoneses quanto contra as enfermidades que se espalhavam em silêncio. O terreno também era um adversário cruel. As selvas eram densas, sufocantes, cheias de cipós que prendiam os pés e dificultavam qualquer movimento rápido. Cada passo era um esforço. O solo enlameado engolia botas, e as chuvas tropicais transformavam tudo em rios de lama. Marchar por quilômetros Os suprimentos eram outro desafio. Ao contrário das frentes de batalha na Europa, onde as linhas de abastecimento eram mais estruturadas, nas ilhas do Pacífico, tudo dependia de navios que podiam ser afundados ou atrasados. Os soldados frequentemente ficavam semanas com rações limitadas, sobrevivendo comendo arroz velho, enlatados estragados, ou o que conseguissem caçar ou pescar. A fome era uma presença constante, e junto com ela, a fraqueza física. Alguns relatos mencionam soldados que chegaram a perder dezenas de quilos durante a campanha, transformando-se em sombras de si mesmos. E, como se não bastasse, havia a solidão. Muitos destacamentos eram isolados, deixados em pequenas ilhas, para vigiar posições estratégicas. Ali, o tempo parecia não passar. Sem notícias de casa, sem contato com o mundo exterior, os homens se sentiam abandonados. A guerra, que já era brutal, se tornava ainda mais pesada pelo silêncio e pela distância. Cartas demoravam meses para chegar. Quando chegavam, alguns soldados jamais receberam uma única resposta de suas famílias, aumentando a sensação de serem esquecidos não apenas pelo mundo, mas pela própria pátria. O psicológico desses homens foi testado ao limite. Imagine passar dias sem dormir direito, sabendo que a qualquer momento o inimigo poderia surgir da selva. Imagine ouvir constantemente o zunido de mosquitos, sentir a febre consumir seu corpo e ainda ter que segurar um rifle pesado nas mãos. Muitos sucumbiram ao estresse, desenvolvendo o que hoje chamaríamos de traumas de guerra. Mas naquela época, não havia diagnóstico ou tratamento. Havia apenas a ordem de resistir, de continuar, de não se doar. Mesmo que o corpo e a mente já estivessem quebrados, essas condições extremas explicam por que tantos soldados da Nova Zelândia retornaram irreconhecíveis. Eles saíram jovens, cheios de vigor, e voltaram envelhecidos, magros, carregando nas costas não apenas o peso da guerra, mas o peso de terem sobrevivido a um ambiente que parecia conspirar contra a vida humana. Para muitos, as batalhas contra os japoneses foram apenas parte da luta. A verdadeira guerra foi contra o calor, a fome, as doenças e a solidão das ilhas tropicais. E ainda assim, em meio a esse inferno verde, eles resistiram, provaram coragem e escreveram uma página que jamais deveria ter sido esquecida. Depois de semanas enfrentando o calor, doenças e solidão nas ilhas tropicais, os soldados da Nova Zelândia descobriram que nada poderia prepará-los para o verdadeiro inimigo. O exército imperial japonês não se tratava de um adversário comum. Os japoneses que avançavam pelo Pacífico tinham fama de implacáveis, treinados para lutar até o último homem, e estavam convencidos de que a rendição era pior que a morte. Para os neozelandeses, acostumados até então a combates mais convencionais na Europa e no norte da África, esse choque cultural e militar seria devastador. As primeiras escaramuças aconteceram em ilhas consideradas secundárias, pontos estratégicos que, no entanto, decidiam o controle das rotas marítimas. Em Fiji, Tonga e especialmente nas Ilhas Salomão, destacamentos neozelandeses se viram frente a frente com patrulhas japonesas que surgiam da selva como fantasmas. O inimigo atacava de forma inesperada, muitas vezes durante a noite, utilizando táticas de infiltração silenciosa. Bastava um descuido para que uma sentinela desaparecesse na escuridão, vítima de uma baioneta. Os relatos descrevem a tensão como insuportável. Cada estalo de galho poderia significar uma emboscada mortal. Quando os confrontos se tornavam abertos, o desequilíbrio de forças ficava evidente. Os japoneses eram numerosos, bem armados, e possuíam experiência de combate desde as campanhas na China. Já os neozelandeses, muitas vezes em menor número, tinham que improvisar. Cavavam trincheiras apressadas, fortificavam cabanas de bambu, transformavam um pouco material que tinham em defesas improvisadas. Os combates eram brutais. Corpo a corpo, granadas, facas e baionetas substituíam o poder das metralhadoras. Nessa guerra, a proximidade do inimigo tornava impossível esquecer que se tratava de seres humanos lutando pela sobrevivência, e isso pesava na mente dos jovens soldados.
Um dos episódios mais lembrados foi a atuação de neozelandeses, ao lado das forças americanas em Guadalcanal. Ali, a resistência contra os japoneses foi marcada por ataques sucessivos, quase suicidas, em que os inimigos avançavam gritando, prontos para morrer. Os neozelandeses tiveram que lutar ombro a ombro com seus aliados, aprendendo rapidamente que no Pacífico a guerra era diferente. Não havia descanso, não havia linhas de frente estáveis, apenas avanços e recuos em meio à lama, suor e sangue. Muitos destacaram a sensação de inferno vivo, onde cada noite parecia durar uma eternidade. Outro aspecto aterrorizante era o uso japonês de posições camufladas. Atiradores escondidos em árvores, bunkers invisíveis nas encostas e até túneis subterrâneos transformavam o campo de batalha em um labirinto de morte. Para avançar alguns metros, era preciso arriscar dezenas de vidas. Muitas patrulhas neozelandesas foram dizimadas sem sequer ver de onde vinham os disparos. Era uma luta desigual, onde a coragem se misturava à sensação permanente de impotência. Apesar de todas as dificuldades, os soldados da Nova Zelândia mostraram uma resistência impressionante. Eles não recuaram facilmente. Havia uma obstinação quase teimosa em defender cada palmo de terra, mesmo quando as chances eram mínimas. Essa postura, embora heróica, custou caro. Muitos morreram em posições isoladas, sem reforços, segurando o inimigo por tempo suficiente para que os aliados conseguissem reagir. Eram sacrifícios silenciosos, raramente reconhecidos, mas que tiveram impacto real na contenção do avanço japonês. Esses confrontos deixaram marcas profundas. Para quem sobreviveu, a lembrança era de um inimigo que não descansava, que não conhecia piedade, e de uma guerra em que cada vitória parecia custar caro demais. Para os que ficaram, foram túmulos sem nomes espalhados em ilhas distantes, cruzes improvisadas em clareiras que logo seriam engolidas pela selva. Mas uma coisa é certa: nessas batalhas esquecidas, a Nova Zelândia mostrou que, mesmo pequena, podia resistir contra um dos exércitos mais temidos do século XX, em meio à vastidão impessoal das batalhas do Pacífico, onde mapas, números e estatísticas muitas vezes dominam a narrativa. É fácil esquecer que a guerra foi feita de indivíduos, homens com rostos, nomes e histórias, que carregaram nos ombros não apenas rifles e mochilas, mas também esperanças, medos e lembranças de casa. Os soldados neozelandeses não eram diferentes. Rapazes que até poucos anos antes aravam a terra em fazendas, jogavam rugby nas vilas ou trabalhavam nos portos, de repente transformados em combatentes em ilhas que jamais haviam imaginado conhecer. E foi nesses lugares esquecidos que muitos deles mostraram uma coragem que nunca deveria ter sido apagada. Um desses relatos fala de um pequeno destacamento enviado a uma ilha da Salomão. Eram apenas algumas dezenas de neozelandeses encarregados de vigiar a costa contra possíveis desembarques japoneses. Isolados, sem reforços próximos, eles sabiam que, caso o inimigo aparecesse, teriam de resistir sozinhos. E o inimigo apareceu. Durante a noite, os japoneses atacaram em número muito superior. O que poderia ter sido um massacre imediato se transformou em uma resistência desesperada. Homens cavaram posições na areia, dispararam até o último cartucho, e quando a munição acabou, lutaram com baionetas e facas. Poucos sobreviveram, mas sua teimosia atrasou os japoneses tempo suficiente para que navios aliados conseguissem reforçar a região. O sacrifício daqueles anônimos salvou centenas de vidas que jamais souberam de quem deveriam agradecer. Outro episódio marcante veio de um sargento que, mesmo ferido, recusou evacuação. Ele havia sido atingido por estilhaços de granada no braço e nas pernas, mas quando viu seus companheiros recuando sob fogo intenso, decidiu permanecer para cobrir a retirada. Montou uma metralhadora leve em posição improvisada e disparou incessantemente contra os japoneses que avançavam. O preço foi sua própria vida. Quando os aliados finalmente retomaram a posição, encontraram seu corpo ainda junto à arma, cercado por dezenas de inimigos caídos. Ele se tornou lenda entre os sobreviventes, mas seu nome, como tantos outros, nunca atravessou os mares para ser lembrado fora de seu país. Houve também casos de solidariedade silenciosa. Em uma patrulha perdida na selva, um jovem soldado contraiu malária e ficou incapaz de caminhar. Seus companheiros tinham duas opções: deixá-lo para trás ou arriscar a própria vida carregando-o. Optaram pela segunda, construíram uma maca improvisada com galhos de árvores e o levaram por dias, sob chuva e ataques de insetos,
até alcançar a segurança das linhas aliadas. O esforço extenuante debilitou todo o grupo, mas eles se recusaram a abandonar o amigo. Esse gesto de lealdade talvez não tenha alterado o rumo da guerra, mas revela a essência daquilo que mantinha esses homens firmes. A camaradagem, a certeza de que no fim, tudo o que tinham era uns aos outros. São histórias como essas que dão rosto à guerra. Elas lembram que por trás de cada uniforme havia alguém com uma família esperando notícias. Uma mãe acendendo velas na igreja. Uma noiva sonhando com um reencontro. Ou crianças que perguntavam quando o pai voltaria. Muitos nunca voltaram. Suas fotos permaneceram emolduradas em casas distantes na Nova Zelândia, enquanto seus corpos descansavam sob cruzes brancas em ilhas que ninguém da família jamais visitaria. Essas histórias pessoais são a prova de que a coragem não se mede em vitórias grandiosas ou medalhas entregues em desfiles. Ela se manifesta no momento em que alguém escolhe resistir, mesmo sabendo que não verá o amanhã. Se a história oficial preferiu esquecer, nós não podemos, porque cada ato de sacrifício desses homens foi uma pequena chama mantida acesa no meio da escuridão do Pacífico. E é essa chama que hoje precisa ser lembrada. É quase automático que venham à mente certas imagens. O dia D nas praias da Normandia, os aviões bombardeando Londres, a bandeira americana erguida em Iwo Jima, ou os tanques soviéticos atravessando Berlim. Esses cenários, repetidos à exaustão em livros, filmes e documentários, criaram a impressão de que a guerra foi travada apenas por algumas grandes potências. Nesse processo, a contribuição de países menores como a Nova Zelândia acabou sendo ofuscada, empurrada para os cantos mais escuros da memória coletiva. Soldados que deram tudo de si no Pacífico, retornaram para casa apenas para descobrir que sua luta quase ninguém lembrava. Parte desse esquecimento tem uma explicação simples. A narrativa histórica sempre foi dominada pelos vencedores mais poderosos. Os Estados Unidos transformaram suas vitórias no Pacífico em símbolos de patriotismo, ergueram monumentos, produziram filmes e contaram suas histórias em larga escala. O Reino Unido, por sua vez, concentrou sua memória nas batalhas contra os nazistas, exaltando a resistência britânica como eixo central da guerra. E a União Soviética reescreveu o conflito em torno de Stalingrado e da Grande Guerra Patriótica. No meio dessas gigantescas narrativas, onde caberia a voz de um país pequeno, com pouco mais de 1 milhão de habitantes, perdido no sul do mapa-mundi, para a própria Nova Zelândia, o pós-guerra também não ajudou. A prioridade, assim como em tantos outros países, foi reconstruir a vida, retomar a economia e tentar apagar as cicatrizes emocionais. O sofrimento dos veteranos era muitas vezes silenciado. Muitos que voltaram do Pacífico encontraram um país que queria seguir em frente, e não ouvir histórias de febre, lama e morte em ilhas que poucos sabiam localizar. A ausência de reconhecimento oficial agravava essa ferida, enquanto medalhas e celebrações eram concedidas a feitos mais conhecidos, como El Alamein ou Monte Cassino. Os sacrifícios feitos em ilhas do Pacífico eram mencionados apenas em notas de rodapé ou esquecimento. Também foi alimentado por um fator psicológico coletivo. A guerra no Pacífico não trazia o mesmo tipo de glória que outras frentes. Não havia grandes cidades libertadas. Não havia desfiles de vitória. Havia apenas selva, lama e trincheiras improvisadas. Era uma guerra suja, silenciosa, travada longe dos olhos do mundo. Como resultado, para muitos, parecia mais fácil simplesmente ignorar essa parte da história do que reconhecer que centenas de jovens haviam morrido em condições quase invisíveis. Esse apagamento histórico teve consequências profundas. Para os veteranos, significava carregar a dor sozinhos, sem ver seu sacrifício honrado, na mesma medida que o de outros aliados. Para as famílias, significava explicar às novas gerações por que seus avós ou bisavós não eram lembrados nos livros de história. E, para a própria identidade nacional da Nova Zelândia, significava perder a chance de reconhecer que, mesmo pequena, a nação havia desempenhado um papel vital no equilíbrio de forças no Pacífico. Hoje, quando visitamos memoriais de guerra, raramente encontramos referências claras a esses soldados isolados. Suas histórias permanecem guardadas em diários, cartas e memórias pessoais que, pouco a pouco, se apagam com o tempo. Se não forem contadas agora, podem desaparecer para sempre. E é exatamente por isso que resgatar essa parte esquecida é tão importante. Porque a guerra não foi feita apenas por heróis hollywoodianos, mas também por jovens de um país pequeno que lutaram e morreram,
para que o mundo fosse livre. O silêncio que envolveu esses soldados não deve ser visto apenas como uma falha da história oficial, mas também como um alerta. Sempre que deixamos de contar as histórias dos pequenos, corremos o risco de repetir o erro de valorizar apenas os gigantes. O esquecimento é, em si, uma segunda morte, e talvez mais cruel do que a primeira. Agora que percorremos juntos essa jornada pelas selvas do Pacífico, talvez você esteja se perguntando: por que afinal essa história não é contada? Por que a memória dos soldados da Nova Zelândia, que enfrentaram doenças, fome, isolamento e um inimigo implacável, não ocupa o mesmo espaço que outras narrativas da Segunda Guerra Mundial? A resposta é dura, mas simples. Porque o mundo prefere lembrar apenas dos grandes vencedores. E porque muitas vezes o sacrifício dos pequenos não gera filmes, desfiles ou monumentos imponentes. Mas isso não diminui em nada a grandeza desses homens. Ao contrário, talvez torne seu feito ainda mais impressionante. Eles lutaram sabendo que não teriam glória, que não receberiam estátuas, que provavelmente ninguém fora de sua pátria sequer lembraria de seus nomes. Ainda assim, resistiram. Protegeram ilhas que pareciam insignificantes, mas que eram peças fundamentais no xadrez da guerra. Garantiram que a maré japonesa não avançasse ainda mais. E ao fazê-lo, compraram tempo precioso para que os Estados Unidos e os aliados conseguissem organizar a contraofensiva. Em outras palavras, foram eles que seguraram o fio da vida, em um momento em que tudo poderia ter-se perdido. O mais doloroso é pensar no retorno desses soldados. Depois de anos vivendo no limite, enfrentando a selva e o inimigo, eles voltaram para casa esperando reconhecimento e encontraram silêncio. Encontraram uma pátria ocupada em reconstruir-se, uma sociedade cansada de guerra e ansiosa por esquecer. Para muitos, isso foi quase uma segunda batalha. Lutar contra a indiferença, contra o esquecimento, contra o peso de memórias que ninguém queria ouvir. Muitos veteranos morreram carregando sozinhos o fardo de suas experiências, sem jamais receber a gratidão que mereciam. E é aqui que entra a nossa responsabilidade, a sua e a minha. Se a história oficial não contou, cabe a nós lembrar. Se os grandes livros preferiram ignorar, cabe a nós dar voz. Cada vez que recontamos essas histórias, cada vez que falamos desses homens esquecidos, nós devolvemos a eles um pouco da dignidade que a guerra e o silêncio lhes roubaram. Porque a memória é a única forma de justiça possível quando o tempo já levou os protagonistas. Por isso, este vídeo não é apenas um relato de guerra, é um convite à reflexão. É um apelo para que você, que está assistindo agora, ajude a manter viva essa chama. Não deixe que esses soldados caiam de novo no esquecimento. Eles merecem mais do que serem lembrados como notas de rodapé em um manual escolar. Merecem ser vistos como o que foram. Heróis de carne e osso, que deram sua juventude, sua saúde e muitas vezes sua vida para que o mundo pudesse respirar em liberdade. E se você chegou até aqui, isso significa que também acredita que essas histórias não podem morrer. Então, eu peço, curta este vídeo, deixe seu comentário, diga o que você achou. Compartilhe se já conhecia ou se ficou surpreso com esse capítulo esquecido da Segunda Guerra. Sua participação não é apenas apoio ao canal, é também um ato de memória. E se inscreva, porque aqui continuamos a trazer as vozes silenciadas, os fatos escondidos e os heróis esquecidos que o mundo preferiu apagar. Porque, no fim, contar essas histórias é mais do que uma escolha editorial. É um compromisso com a verdade. E, enquanto houver alguém disposto a ouvir, a coragem dos soldados da Nova Zelândia jamais será apagada.